Eu gostaria de ler agora um conto que se chama O Pedestre, está no livro Os Frutos Dourados do Sol, do Ray Bradbury. É um conto que eu gosto muito e que tem uma história curiosa, porque uma vez eu estava falando desse conto para o Porchat, e o Porchat me contou que ele teve exatamente a mesma experiência quando ele morou na Califórnia e passou umas semanas em Los Angeles, e ele teve a mesma experiência que é narrada aqui nesse conto, né? Então, vou ler. O pedestre. Ingressar no silêncio que era a cidade às 8 de uma noite enevoada de novembro, pôr os pés na calçada irregular de concreto, evitando pisar nas fendas onde crescia o mato e ir em frente, mãos nos bolsos, através dos silêncios, era o que o Sr. Leonard Mead mais gostava de fazer. Parava em uma esquina e olhava para as longas avenidas enluaradas que se estendiam nas 4 direções, decidindo para que lado ia. Na verdade, não fazia diferença. Estava só nesse mundo de 2053 depois de Cristo, ou praticamente só, e tomando finalmente uma decisão, escolhendo um caminho, seguia em frente, lançando baforadas de ar gelado, como se fosse a fumaça de um charuto. Às vezes, andava horas, quilômetros, e só voltava para casa à meia-noite. Passava por casas e apartamentos com janelas escuras e era como se andasse por um cemitério, onde apenas fracos lampejos da luz de vagalumes aparecessem brilhando brevemente por trás das janelas. Súbitos fantasmas azulados pareciam manifestar-se nas paredes das salas, quando as cortinas ainda não houvessem encerrado a noite do lado de fora, ou então ouviam-se murmúrios e suspiros onde uma das janelas de um edifício praticamente transformado em túmulo ainda estivesse aberta. O Sr. Leonard Mead parava, escutava, olhava e prosseguia, seus pés silenciosos na calçada arruinada. Já fazia muito tempo que havia decidido usar sapatos de tênis para andar à noite. Se usasse sapatos de sola de couro, os cães, em bandos intermitentes, acompanhariam seu passeio com um contraponto de latidos. E luzes poderiam se acender, rostos aparecer, e uma rua inteira se assustar com a passagem daquela figura solitária no início de uma noite de novembro. Nesta noite, havia iniciado seu passeio no rumo oeste, na direção do mar distante. Havia uma névoa gelada no ar, cortando o interior do nariz e ardendo nos pulmões como uma árvore de Natal. Podia-se sentir a luz gelada piscando, todos os galhos cobertos de uma neve invisível. Escutou satisfeito o rumor de suas solas de borracha pisando nas folhas secas e soprou por entre os dentes um assovio quieto e gelado, às vezes colhendo de passagem uma folha e examinando o desenho de seu esqueleto à luz dos postes esparsos, aspirando seu cheiro de ferrugem. Alô, murmurava para todas as casas enquanto passava. O que está passando hoje no canal 4, no canal 7 e no canal 9? Para onde estarão correndo os mocinhos? Será realmente a cavalaria que eu vejo no alto da colina, pronta para vir em seu socorro? A rua estava silenciosa, longa e vazia, e apenas sua sombra se movia, como a sombra de um falcão no voo. Se fechasse os olhos e ficasse parado, quieto, podia imaginar-se acima de uma planície, um deserto do Arizona no inverno sem vento, nenhuma casa à vista num raio de 1000 quilômetros, apenas as ruas, leitos secos de rios, por companhia. O que estará passando agora? Perguntou às casas, olhando para seu relógio de pulso. 8h30. Hora de uma dúzia de assassinatos de diversos tipos? Um programa de perguntas e respostas? Um musical? Um comediante caindo do palco? Era mesmo um murmúrio de risos que vinha de uma casa branca como a lua? Hesitou um instante, mas prosseguiu quando viu que nada acontecia. Tropeçou em um trecho especialmente estragado da calçada. O cimento estava desaparecendo sob flores e mato. Em 10 anos de caminhada diurnas e noturnas, tendo percorrido milhares de milhas, nunca havia encontrado outro caminhante. Nenhum só, em todo esse tempo.
Chegou a um trevo silencioso, no ponto em que duas grandes estradas cruzavam a cidade. Durante o dia, era uma torrente ruidosa de carros, os postos de gasolina abertos, um grande rumor de insetos e uma corrida incessante por melhores posições, enquanto os besouros, deixando escapar um leve incenso de seus escapamentos, deslizavam para longe no rumo de suas casas. Mas agora, estas estradas também pareciam riachos na seca, apenas pedras, leito e luar. Tomou uma transversal, iniciando seu caminho de volta para casa. Estava a um quarteirão de seu destino quando um carro dobrou uma esquina e lançou sobre ele um cone branco de luz. Ficou transido como uma mariposa noturna, aturdido pela luz e atraído por ela. Uma voz metálica falou: "Pare! Fique onde está! Não se mexa!" Parou. "Levante as mãos!" Mas... "Mãos ao alto, ou atiramos!" Era a polícia, é claro, mas que coisa rara e incrível, em uma cidade de 3 milhões de habitantes, restava apenas um carro de polícia. Um ano antes, em 2052, ano de eleições, a polícia havia sido reduzida de 3 carros para apenas um. O crime estava em extinção. Agora não havia necessidade de polícia, com a exceção deste único carro, vagando e vagando pelas ruas vazias. "Seu nome", disse o carro de polícia em um tom metálico. Não podia ver os homens em seu interior devido à luz cegante em seus olhos. "Leonard Mead." "Mais alto." "Leonard Mead." "Ocupação." "Acho que pode me considerar um escritor." "Sem profissão", disse o carro de polícia como se falasse sozinho. A luz o mantinha preso como uma espécime de museu, o alfinete atravessando o peito. "Pode-se dizer que sim", disse o Sr. Mead. Não escrevia nada havia anos. Não se compravam mais livros e revistas. Agora, tudo acontecia à noite nas casas tumulares, pensou, prosseguindo em sua fantasia. Os túmulos mal iluminados pela luz da televisão, onde as pessoas se sentavam como mortas, luzes azuladas ou multicoloridas banhando seus rostos, sem, entretanto, jamais tocá-los realmente. "Sem profissão", disse a voz mecânica com um chiado. "E o que está fazendo na rua?" "Andando", disse Leonard Mead. "Andando?" "Só andando", disse simplesmente, mas seu rosto ficou gelado. "Andando? Só andando? Apenas andando?" "Sim, senhor." "Andando para onde? Por quê?" "Para tomar ar, para ver." "Seu endereço?" "St. James Street, número 11, sul." "E o senhor tem ar em sua casa, não é? O senhor tem um condicionador de ar, não tem, Sr. Mead?" "Tenho." "E o senhor tem uma tela em sua casa para assistir?" "Não." "Não?" Houve um silêncio cheio de estalidos que por si só valia como uma acusação. "O senhor é casado, Sr. Mead?" "Não." "Não é casado", disse a voz policial por trás do facho de luz. A luz estava alta e clara entre as estrelas e as casas estavam cinzentas e silenciosas. "Ninguém me quis", disse Leonard Mead com um sorriso. "Não fale sem ser solicitado." Leonard Mead esperou na noite fria. "Só andando, Sr. Mead?" "É." "Mas o senhor não explicou com que finalidade." "Já expliquei, tomar ar, ver e apenas andar." "O senhor faz isso muitas vezes?" "Todas as noites, há anos." O carro de polícia estava parado no meio da rua, com seu alto-falante zumbindo baixinho. "Bem, Sr. Mead." "Acabou?" perguntou delicadamente Mead. "Sim", respondeu a voz. "Vamos." Ouviu um chiado, um estalo, e a porta traseira do carro da polícia abriu-se. "Entre aqui." "Espere aí, não fiz nada." "Entre. Protesto." Sr. Mead andou como se tivesse ficado bêbado de repente. Passando pela janela da frente, olhou para dentro do carro. Como esperava, não havia ninguém no banco da frente, ninguém dentro do carro. "Entre." Pôs a mão na porta e olhou para o banco de trás, que era uma pequena cela, uma pequena prisão preta com grades. Cheirava a aço. Cheirava a antisséptico forte. Tinha um cheiro limpo, duro e metálico demais. Não havia nada suave naquele carro. "Se o senhor ainda tivesse uma esposa para lhe fornecer um álibi", disse a voz de ferro, "mas..."
Para onde está me levando? O carro hesitou, ou melhor, produziu um leve estalido e um rumor de engrenagens, como se a informação, em algum lugar, estivesse sendo processada, passando em cartões e mais cartões perfurados à frente de uma célula fotoelétrica. Para o Centro Psiquiátrico de Pesquisa de Tendências Regressivas. Entrou. A porta se fechou com um ruído seco. O carro de polícia partiu pelas avenidas da noite, lançando à frente suas luzes mortiças. Pouco depois, passaram por uma casa em uma rua, uma casa em uma cidade inteira de casas escuras. Mas essa casa estava com todas as luzes elétricas acesas, brilhando. Todas as janelas eram quadrados de um amarelo gritante, quente na escuridão fria. Aquela é a minha casa, disse Leonard Mead. Ninguém respondeu. O carro prosseguiu pelas ruas vazias, que pareciam leitos secos de rios, e foi em frente, deixando-as para trás com suas calçadas vazias e nenhum som e nenhum movimento por todo o resto da noite fria de novembro. Fim do conto. Então, a história do Porchat é a mesma. Ele passeava de noite por Los Angeles e estava caminhando e, de repente, para do lado dele um carro de polícia e pergunta o que ele está fazendo, porque ele estava andando, porque ninguém caminhava de noite por ali. E aí ele falou que só estava passeando, e a polícia comenta, isso no caso eram pessoas reais, né, não era uma ficção científica, que um vizinho viu uma pessoa andando sozinha, passeando de noite, achou aquilo suspeito, chamou a polícia e a polícia foi lá verificar quem era uma pessoa que estava passeando de noite sozinha, né? Então essa é a história do Porchat. Quando eu contei esse conto, ele me contou a história, eu emprestei o livro para ele, ele leu esse conto e obviamente acabou lendo o livro inteiro e gostando muito. É isso aí.